E vamos então a este apontamento reflexivo. Nos últimos tempos, cá em Moçambique, fomos confrontados com uma série de inventos atentadores ao ambiente e aspectos também desta questão da transição energética decorrente dos projetos ou das atividades industriais no setor mineiro. O caso de Manica foi apenas o expoente mais visível e mais recente e se calhar com mais repercussões socioeconómicas e midiáticas que teve, mas ao que tudo indica, este invento tem-se repercutido em várias zonas do país, embora em magnitudes diferentes, o que naturalmente concita a atenção de abordagens adequadas para lidar com este problema, com este desafio, numa perspectiva transformacional. Como é que esta situação pode representar um potencial e uma oportunidade econômica, investindo em aspectos, por exemplo, de adaptação climática. Conosco para elucidar-nos sobre este tema está a doutora Dorcas Uassiqueta, ela que é especialista nesta área geológico-mineira e ambiental também, e convidámos-la para refletirmos sobre este tema tão candente e que eventualmente a sua discussão não tem acontecido de forma tão sistematizada ou aprofundada como o mesmo requer. Dorcas, boa noite e bem-vindo ao Semanário Econômico. Estive aqui a fazer o enquadramento da conversa que vamos ter nos próximos minutos. É mesmo assim como descrevi ou acrescentaria mais alguma coisa para efeitos de enquadramento? Muito boa noite e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder partilhar a minha contribuição como geóloga, como engenheira e como advogada do ambiente. O enquadramento foi perfeito, é exatamente isso. O caso de Manica é só o caso mais famoso, que teve repercussões um pouco mais intensas, mas existem vários outros casos ao longo do país, que são casos que estão ligados à atividade mineira, né? Nós temos atividade mineira em quase toda a extensão do país, então esses problemas ambientais estão ligados à atividade mineira em vários pontos. São danos colaterais prováveis. Sim. Do desenvolvimento de uma atividade mineira. Exatamente. Então, o que é que se exige no caso para se poder lidar adequadamente ou oportunisticamente com este problema que já se sabe que ele vai existir, na verdade? Vai existir, que não é um caso isolado só para países em via de desenvolvimento como Moçambique, até países do primeiro mundo como o Japão, onde eu estive a estudar, tem os mesmos casos. São casos que são comuns. O importante é se ter medidas de remediação e também poder ter uma abordagem multidisciplinar para poder lidar com os O que problemas. seria? Vamos desdobrar essa questão das abordagens, porque nós tivemos aqui alguns eventos, temos tido, temos na memória mais recente o caso de Manica, podemos tomar este caso como a nossa referência. Sim. No pressuposto de que muito há, conforme dissemos no enquadramento. Como é que analisa a forma como está sendo lidada este assunto? Como é que analisa? Do ponto de vista técnico-científico da questão. Acredito que ainda temos muito por fazer no que tem a ver com como estamos a lidar com o assunto, né? Quando falava da abordagem multidisciplinar, é que, primeiro, temos um problema e queremos uma solução, certo? Mas para ter a solução precisamos exatamente entender qual é o problema, né? Poluição é uma palavra muito genérica, né? Então, tudo pode causar poluição. Mas o que é que temos em Manica? O que é que temos em Tete? O que é que temos em Cabo Delgado? Qual tipo de poluição? Que só aí vamos encontrar soluções. Então, não é um assunto que um geólogo ou um geocientista sozinho vai resolver. Tem que haver uma integração de
especialistas em tratamento de água, hidrogeologia, até engenheiros civis, especialistas em agricultura, porque esses problemas depois têm repercussões em todos os outros setores, né? É tudo um ecossistema. Então, acredito que tem que haver mais a difusão de pesquisa, primeiro. A comunidade científica, a comunidade académica deve ser parte integral na resolução do problema, para encontrar a solução. Deve-se fazer muitos estudos primeiro para identificar exatamente o que é que temos, que aí a solução vai ser fácil, porque soluções já existem, como estávamos a dizer, que esse é um caso que acontece em vários países, até os mais desenvolvidos. Então, falta definirmos e caracterizarmos o nosso problema em concreto. Sim, se não caracterizarmos o problema, vamos aplicar soluções que se calhar não são adequadas, que vão criar mais problemas ainda. Insustentáveis. Insustentáveis, exatamente. Pois. Então, acho que mesmo a palavra-chave é isso, sustentabilidade. Temos que investir mais em sustentabilidade nas atividades mineiras, que isso vai garantir que toda a cadeia de valores esteja a correr devidamente. Olhamos para cenários. No caso de Manica, uma vez assumindo que tenhamos conseguido identificar e caracterizar o problema nas suas múltiplas dimensões, né? Que abordagens normalmente são requeridas para transformar aquele problema numa oportunidade de desenvolvimento? Então, eu acho que acabou mencionando até a economia circular. Essa é chave para tu. É o conceito-chave. É o conceito-chave, deve estar no topo quando se trata de remediação ou resolução de um problema como o problema de Manica. Depois de identificado o problema, é importante que se encontrem soluções simples e sustentáveis. Simples, digo, que sejam economicamente sustentáveis. Existem várias formas de remediação de poluição causada por atividades mineiras. Se falarmos assim num contexto de drenagem ácida de minas, que não digo que seja exatamente o problema de Manica, mas que é um problema comum na atividade de mineração, nós, como comunidade científica, trazemos soluções que podem ser replicadas e podem ser economicamente viáveis, como a utilização de rochas que já estão disponíveis naquela área, que podem ajudar para a remediação daquele problema. E o rejeito, os resíduos dessas rochas podem depois servir para a agricultura ou para a infraestrutura mesmo, para a construção de estradas, construção de casas. Então seria mesmo matar um coelho com uma cajadada só. Pois, então, matar dois coelhos. Sim. Temos esta questão da sustentabilidade versus vantagens competitivas. Até que ponto a adoção de práticas avançadas de remediação ambiental podem efetivamente transformar a sustentabilidade num fator de competitividade? Estou a olhar na perspectiva de que todas essas intervenções integradas dentro de um ecossistema de solução podem gerar oportunidades para diferentes atores intervirem e transformar o cenário numa vantagem competitiva e sustentável. Sim, sim. Eu acho que pode colocar Moçambique como um dos países mais atrativos para investimento, não só na área de mineração, mas em todas as outras áreas. Porque se aplicarmos esses guidelines sustentáveis, que são os guidelines do ESG, significa que estaremos a seguir padrões internacionais e isso pode atrair investimento estrangeiro direto para Moçambique. Então, agora o capital global ou muitos compradores desses minerais, né, tem uma responsabilidade de garantir que esses minerais vêm ou são explorados de uma forma limpa e sustentável. Então, se nós não conseguimos esses guidelines, obviamente, e não demonstrarmos obviamente, que estamos com estas boas práticas, sim. O nosso produto pode perder mercado. Perder mercado. Bem, Moçambique é normalmente reconhecido ou conhecido pelas suas fragilidades institucionais. Tem instituições muito frágeis e há muita vulnerabilidade na aplicação desses guidelines. Existe algum roadmap que pode ser recomendado
A nossa economia, como sabe, tem uma economia com a indústria extrativa e tem uma economia sem indústria extrativa. Significa que a indústria extrativa ela é predominante naquilo que é o crescimento econômico do país. Daí toda a atenção que requer. E esta é uma ameaça, esta questão da poluição ambiental, se não for tratada adequadamente, é uma ameaça para a competitividade deste setor fundamental. E temos a fragilidade institucional. Como é que combinamos isso e encontramos aqui um vetor resultante positivo? Essa é uma pergunta bem interessante. Para mim, eu acredito que a colaboração entre vários setores é muito importante. Então, o roadmap começa aí com colaboração. A colaboração entre o governo, o setor privado, que são as mineradoras, neste caso, e a academia. Eu vou voltar a frisar, a academia é muito importante. Porque quando temos um problema, ela é apresentada ao governo, mas depois o que é que se faz? A comunidade acadêmica, se não está inserida no assunto, dificilmente vão se encontrar soluções. Acha que este problema deveria ser encaminhado para a nossa comunidade científica para voltar com uma ideia, uma proposta de solução mesmo? Sim, não só a comunidade científica, mas tem várias SMEs, tem várias startups de jovens até, que são jovens, que são cientistas na verdade, né? Que aparecem com soluções. E se esse problema estivesse a ser tratado assim de forma colaborativa, acredito que a solução já poderia ter sido encontrada e aí já impulsionamos também o local content, né? Porque nós temos parado de pensar em local content como só o catering e segurança, né? Que é o mais comum. Se tem uma mineradora, o local content vão ser só os seguranças ou quem faz as comidas. Mas o local content podem ser essas SMEs, podem ser essas startups que ajudam a integrar esse conceito de economia circular, que ajudam a trazer soluções. Podem também ser os consultores, que temos vários consultores ambientais, temos a comunidade... ambiente legal. Ambiente legal, desculpa. E também para o monitoramento, né? Então, se todos nós estivéssemos integrados dessa forma, acredito que já estaríamos num bom passo para chegar a uma... A minha questão é como é que se institui isso? No seu ponto de vista, em algum momento já refletiu sobre isso e pensou numa realidade como Moçambique, como implantar um sistema DSG para tornar mais sustentável e amiga do ambiente o nosso setor mineiro, a nossa indústria extrativa? É bem interessante. Eu já fiz algumas reflexões em torno do assunto. Eu acho que primeiro deve-se integrar essas estratégias de remediação e adaptação climática na nossa estratégia nacional. Acredito que ainda não temos essa estratégia de remediação, embora o país tem minas e tem a atividade mineira ativa, mas não temos a componente de remediação como lá na estratégia nacional, né? Então, tendo isso, se calhar já teríamos não guidelines, mas teríamos uns pontos bem definidos do que é que se faz, como é que se faz a imposição dessas leis, dos aspectos legais para a remediação ou para a adaptação climática que tem a ver com a atividade mineira, né? Do ponto de vista geológico, fundamentalmente, qual o tipo de ameaça ou de poluição é mais frequente no caso de Moçambique, incluindo o caso de Manica, que estamos a falar dele, e que abordagens é que requer o seu tratamento? Um dos casos mais comuns é a drenagem ácida de minas, né? Que em inglês é acid mine drainage. Que significa metais são dissolvidos na água e acabam poluindo a água. Esses metais pesados, o ferro, o cádmio, o mercúrio, que é muito perigoso, é um atentado à saúde pública, né? E para a remediação, nós já fizemos alguns estudos, eu particularmente também já fiz alguns estudos, que como é que se diz? Com os estudos de laboratório, deu para ver que é possível remediar isso com as rochas existentes na região, como o basalto, que é uma rocha que pode absorver
muitos desses metais. E também pode captar dióxido de carbono, então não é só a limpeza, mas serve também para a adaptação climática, que pode nos colocar no mapa, nos créditos de carbono, né? E depois de usado, o basalto pode passar para a agricultura ou para a infraestrutura. E se tivermos mais incentivo para a comunidade local, se tivermos mais capacity building na comunidade local, pode-se criar também mecanismos de reciclagem dessa rocha, reciclagem desses metais que são captados durante esse processo de remediação. E isso acaba... Na verdade, toda aquela situação lá não é propriamente um desperdício, não é um desperdício. É um problema agora porque ainda não temos uma visão ampla e uma visão clara do que fazer, mas aquilo é mais uma oportunidade do que um problema, eu acredito. É um problema agora porque está aqui à nossa frente, mas depois de termos uma solução e ser bem implementada, é uma oportunidade para vários setores. Mesmo a concluir, sabemos que, e fizemos referência aqui a esta questão de todo um arranjo institucional e toda a fragilidade que o mesmo acarreta. Moçambique também estava em processo de revisão da lei de Minas e outras reformas no setor. Consegue visualizar nesse contexto que possamos surgir com uma abordagem para esse tipo de situações? Sim, definitivamente, porque temos que parar de pensar que vamos resolver o problema depois de ele acontecer. Se temos essa abordagem, se a nossa lei de Minas é revista, significa que a lei do ambiente também deverá ser revista. É tudo um ecossistema, certo? Então, antes mesmo do problema surgir, nós já teríamos os guidelines do que fazer. Então, eu acredito que abre mesmo uma janela de um futuro mais sustentável, não só na área de extração, na área mineira, mas em todos os outros setores. A administração destas abordagens, estas intervenções, tendem a ser onerosas ou elas são relativamente acessíveis do ponto de vista do seu custo? São altamente acessíveis, por isso que eu estava a falar de soluções simples e sustentáveis. Certo. Vamos usar recursos que existem já na região e vamos usar de forma sustentável. Então, um dos maiores focos da minha startup, que por acaso tenho uma startup de sustentabilidade ambiental, é encontrar esse tipo de soluções, que seja economicamente viável, que seja sustentável e que seja acessível mesmo. Né? Ao invés de estarmos a importar produtos ou soluções de países do exterior, nós temos aqui os recursos. Em qualquer canto temos recursos, temos tudo o que precisamos para criar esse tipo de soluções que sejam economicamente viáveis. Dorsa Watzkett, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Queria pedir que não perdesse o seu ímpeto na observação deste fenómeno de Manica e não só, mas como bem referiu, todo o país é uma realidade, é uma geografia mineira. Sim. Em Moçambique, então não é um assunto para ser lateralizado no nosso processo de desenvolvimento econômico. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Estivemos aqui a fazer então este apontamento sobre um dos temas que mais controvérsia suscitou nos últimos tempos. A poluição ambiental afeta a implementação de projetos ou unidades industriais mineiras ou simplesmente a mineração, olhando no caso para a sua perspectiva não só ambiental, mas de sustentabilidade, uma abordagem transformacional sobre como é que este problema revelado revela igualmente oportunidades econômicas importantes dentro de uma cadeia de valor que pode se estabelecer à volta da atividade mineira. Estivemos com Dorcas Watzkett, ela que é especialista, geóloga e especialista ambiental e geóloga ao mesmo tempo, e que partilhou aqui a sua reflexão à volta deste tema. Nós vamos para uma breve pausa.
pausa, retomamos o programa para mais um apontamento já alinhado e anunciado na presente edição do Semanário Econômico. Não saia daí, até já. Você está com o Semanário Econômico.